Bom, o João, pelo visto, já está junto conosco. Então, nós vamos a começar já este bate-papo, servir principalmente para esclarecer aos colegas as formas mais seguras com qual vão poder trabalhar no dia a dia, principalmente quando se trata de tratamentos endovenosos. Está nervosinho, João? Está Ô, tudo bem? doutor, tudo bom e você? Está bem, está tudo na santa paz. Você já pegou o coronavírus? Não, graças a Deus não. Estamos Mas aqui parece sem quarentena, está em mas quarentena. Mas parece que dia 11 de maio, em uma forma bastante seletiva, devemos começar a trabalhar de novo. Isso quer assim, dizer que eu, conhecendo o comportamento do nosso público, em junho já deve ter festas e baladas, e tudo isso deve começar, porque você deve ter notado que o crescimento do bichinho foi bastante linear, né? Não tivemos nenhum pico, está bastante linear, de onde chegamos à conclusão que os chineses não vêm visitar o Brasil. Só nos países onde os chineses têm casa e têm negócios, é que é Nova York, Madrid, Lisboa, o norte da Itália, toda a moda está no norte da Itália, etc. Aqui devem ter havido um par no carnaval, deixaram o vírus e foram embora. Então não deve se ter sido mandaram, né? deve ter sido isso o que deve ter acontecido. Então devemos estar já em junho, de alguma maneira, se não tiver nenhuma surpresa, não tiver nenhum pico, devemos estar voltando a trabalhar mais ou menos em uma forma tranquila, acho. Assim, Imagino. eu acho que as pessoas tomando seus cuidados habituais vai ser como diferente como era antes, mas acho que as coisas conseguem ir retomando a rotina aos poucos. O que o pessoal achou que viria não veio, essa curva Tá. foi conseguido achatar, esse número de mortes não veio como o Depois pessoal estava esperando. vão ter que explicar depois se o Bolsonaro tinha razão, o Mandetta tinha razão, o Dória, porque isso virou mais um problema político que um problema de saúde. Mas tudo bem, nós deveremos fazer um evento de coronavírus para a semana que vem, com todas as novas informações que a gente já está tendo, está se enriquecendo bastante a informação. Mas hoje eu acho que o pessoal que nos acompanha está doidinho para saber como fazer quando voltar ao trabalho, os cuidados que tem que fazer. Mas a primeira informação que eu gostaria que você nos passasse, João, é quais são os cuidados que um médico tem que tomar para criar uma clínica onde ele possa fazer tratamentos endovenosos baseados nos bons conceitos e nas boas condutas éticas. Qual seria a tua orientação para um colega que hoje decidiria montar isso na clínica dele? Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite da live, agradecer todo mundo que está aqui prestigiando a gente. Doutor, eu acho assim, antes da gente começar, seria bacana, até por muita coisa que andou saindo na mídia, jornal, televisão, em relação a médicos, soroterapia, acho bacana a gente dar uma alinhada na informação. Então, assim, primeira coisa, para todo mundo que está ouvindo a gente. A farmácia de manipulação, desde 2007, ela tem uma regulamentação específica. Tem uma resolução na Anvisa, de número 67, da RDC 67/2007, que ela estabelece todos os critérios para uma farmácia de manipulação fazer injetáveis. Existem 5 artigos específicos que tratam da relação farmácia de injetáveis, clínica médica hospital. Então, nessa legislação, doutor, e a todos que nos ouvem, ela diz que a farmácia pode manipular injetável, desde que não exista uma forma industrializada, uma forma idêntica ao industrializado, que o médico ele pode prescrever um injetável para uso dentro da clínica, ele não pode vender esse produto e não pode fazer publicidade. O médico ele não precisa pedir esse injetável especificamente para um paciente, porque essa legislação permite o uso em clínica. Tá? Então,
a gente está muito bem amparado em termos de legislação sanitária e também pelo próprio CFM. A resolução 2004 de 2012, ela deixa muito claro parâmetros para a prática ortomolecular, e lá ele estabelece que a prática ortomolecular é um ato médico. Inclusive, doutor, ela teve alguns ganhos. Por exemplo, ela admite o uso de EDTA para aquela ação, e ela não precisa ser desde naquele conceito do paciente crítico, da intoxicação aguda. Ela admite já o tratamento de que ela acabam exagerando um pouquinho, fazem publicidade, e é isso o que acontece. São medicamentos que são feitos dentro de uma tríade. O médico prescreve e a farmácia faz para uso numa situação do paciente, né? Isso não pode ser publicizado. Então, o médico, né, ou qualquer profissional de saúde, que seja médico, que queira abrir um serviço de injetáveis, primeiro, ele precisa ser uma clínica, precisa falar com o seu contador, né, para seguir todas as orientações dentro do Código Sanitário do seu município, ter uma área reservada para isso, para fazer infusão, e ter um contrato com a farmácia. Então, a gente até, doutor, poderia fazer uma live, um evento específico para detalhar pontuar esses detalhes. Eu vou te propor, de Muito todas tranquilo. maneiras, fazer uma live dessa, uma terça-feira, onde eu faço uma live fechada, só para os alunos que são médicos. Hoje a ideia é abrir uma ideia dos benefícios, eventualmente, que se possam obter, sem ir a indicações ou estimular, eventualmente, um autoconsumo do tratamento endovenoso. Todos esses aspectos técnicos, a gente abre uma terça-feira e eu tenho uma live que a gente faz por Facebook para todos os alunos, que acho que é o lugar certo onde daria para discutir isso. A gente isso. pode especificar. Mas eu queria deixar-te contra a parede. Eu queria colocar você contra a parede com uma pergunta. Toda vez que nós fazemos a pós, a gente sempre traz uma advogada para dar uma aula de 3 horas, para indicar como seguir o mínimo necessário o Código de Ética Médica, a forma como tem que fazer para aparecer até na televisão, se caso eventualmente ela quiser fazer uma live, quiser fazer Instagram, etc. E lamentavelmente, muita gente acha de que a televisão é como um imã, que ela vai ser como uma solução mágica para algum problema que não tem solução, e com isso vai lotar a clínica. Então, nós já vimos um monte dessas coisas acontecer nos últimos tempos. Evidentemente, põe em descrédito todo um trabalho enorme que se faz. Porque a ideia é quando tentamos fazer um tratamento endovenoso, é que sabemos que é o que vamos a colocar, para que é o que vamos a colocar, e o que eventualmente esperemos que com isso vai acontecer no paciente. Não existe milagres, existe nada mais que bom senso, e tem que complementar o tratamento oral, que é parte de qualquer tipo de tratamento de patologia degenerativa crônica ou inflamatória aguda. Então, eu vou te colocar contra a parede e vou te perguntar: a ortomolecular tem um tratamento endovenoso que aumente as defesas de modo que o paciente nunca vai ter coronavírus? Doutor, sabe que quando a gente está nos cursos da FAPES, nas pós-graduações, e a gente está falando com aquele médico que começou a entrar nesse mundo da chamada ortomolecular, e assim, eu sempre costumo explicar de uma forma que, quando a gente fala de prática ortomolecular, nada mais é do que a gente voltar lá atrás, na faculdade, e estudar a base bioquímica, a base molecular de tudo que acontece no nosso organismo. Na verdade, assim, quando o médico se predispõe a sair um pouquinho da caixinha, da bula do medicamento da drogaria, e ele volta um pouco para a base bioquímica, para entender como a gente consegue reequilibrar nosso metabolismo, corrigir o nosso metabolismo,
ele começa a entender o arsenal enorme que ele tem na mão, né, para que ele consiga fazer essas correções metabólicas. Só que isso nada tem a ver com processos de cura ou promessas de cura. A gente não fala de protocolos ou a ortomolecular cura o corona, cura isso, cura aquilo. Eu acho que esse é o grande problema e o grande erro de conceito que acontece de muitas pessoas que começam a entrar nesse tipo de abordagem diagnóstica e se perdem, porque, na verdade, a gente é o caminho para o tratamento que é bonito. É você entender a bioquímica, você entender como você maneja todo o arsenal que a ortomolecular te dá, para você chegar num processo de cura. Mas não um medicamento em si, não a ortomolecular em si. Eu acho que esse é o grande problema hoje, né? As pessoas estão muito mais preocupadas na fórmula mágica, no protocolo mágico, e atrelam isso à ortomolecular. E a ortomolecular é uma coisa muito mais bonita que isso. É um conceito, né? Muito mais individualizada, inclusive, né? Muito mais individualizada. Eu acho que em uma situação como essa, a situação, o certo era a pessoa interessada em fazer um tipo de, digamos, um tipo de informação como essa, era chegar e falar, pessoal, estamos passando por uma situação dramática de infestação por coronavírus e estamos vendo de que os pacientes mais idosos e principalmente aqueles que têm comorbidade estão tendo são pacientes de muito mais risco e onde eventualmente aqueles casos mais graves, os 5% mais graves, acontecem nesse grupo de idade e que são pacientes que normalmente poderiam ter uma resposta imunológica mais baixa. Aí é muito interessante nesses pacientes estudar a resposta imunológica do paciente, consultar com o seu médico de cabeceira quais são os melhores caminhos para eventualmente se socorrer, mas não tem como, é dizer, tem como aumentar a resposta imunológica em quem tem baixa, para trazê-la a um padrão de normalidade, mas não tem como aumentar em alguém que tem normal, porque todo dentro do organismo funciona dentro desse ponto de vista extremamente fisiológico. E isso já falei em uma dessas lives. Se você quer, por exemplo, melhorar um paciente que tem infecções a repetição, aumenta a capacidade fagocitária do glóbulo branco para ele ir e fagocitar o bichinho que te está invadindo. Se você quer melhorar a resposta da conversão do linfócito T em linfócito B, usa zinco nesse paciente. Dá para usar por via endovenosa, dá para usar por via oral, dependendo da gravidade do paciente e do momento que você, numa situação mais aguda, sem dúvida a via endovenosa é a opção. Mas é por um período curto de tempo, porque depois você pode fazer toda a complementação por via oral. Então, não existe um esquema mágico nesse sentido. Existe um bom senso. Você tem que ter uma razão fisiológica para corrigir a fisiopatologia que você está eventualmente enfrentando. Esses tempos, né, que a gente está vendo essa pandemia, tem saído muita coisa em relação a vitaminas, altas doses de vitamina C, vitamina D. Saiu uma revisão na Nutrients em 2020, acho que em março, e ela revisou lá todos os micronutrientes envolvidos em cada etapa do processo imune. Então, evidências não faltam. O que falta é a gente saber, isso a gente fala muito nas aulas após, é quando indicar, né? O injetável não é algo que o paciente chega, você já pega e faz. Não é uma coisa de produção. Todo paciente você já vai e faz um soro nele. Então eu acho que tem que ser bem indicado. Isso a gente sempre fala, cansamos de falar isso. Primeiro, tem que ter a indicação. O injetável, ele tem a hora de ser utilizado. Então, ele serve como uma agudização do tratamento. Ou então, se eu for usar outras palavras, você dá pulsos no tratamento do paciente. Hoje, não é raro a gente ver pacientes com desbiose, problemas de absorção, pacientes bariátricos, e que a via intramuscular para substâncias oleosas, por exemplo, DEA, vitamina K,
são importantes, coenzima. Havia, para as vitaminas hidrossolúveis, também havia endovenosa, elas são importantes, mas saber em que momento utilizar, como harmonizar, né? o que misturar, o que associar essas substâncias, junto com uma alteração do estilo de vida, alimentação, dieta, exercício físico, isso tudo assim, é muito claro para nós, né? Então, acho que é como montar esse quebra-cabeça que às vezes as pessoas se perdem. João, uma coisa que eu acho que todo mundo se pergunta, por que é tão difícil preparar magistralmente fitoterápicos para a forma endovenosa e a maior parte deles tem que ser usado em forma intramuscular? Como você define qual é a tua dose máxima, eventualmente, que você pode usar e como você define a qualidade do produto que você vai usar, que é um ponto muito importante. Por exemplo, curcumina, que é uma dos fitoterápicos mais utilizados, e principalmente nesta época de tormentas inflamatórias que se fala nos pacientes com coronavírus, e aí tem muita gente que pergunta, porque todos nós sabemos que a biodisponibilidade por via oral, por exemplo, da curcumina é pobríssima. Então, se absorve, se for com muita sorte, 8 a 10%, e às vezes você tem que agregar mais alguma coisa junto para ver se melhora na absorção de mais um pequeno percentual. Então, por que essa dificuldade que vocês têm de o fitoterápico ser muito mais usado por via intramuscular, que eventualmente, se eu sei que você tem alguns fitoterápicos que dá para usar por via endovenosa, mas que é o que determina essa via de aplicação? Doutor, essa pergunta é muito bacana. Eu vou começar a responder utilizando um exemplo que talvez muitas pessoas estejam assistindo que são da área médica e são novos, não vão lembrar, não vão saber. Mas a gente que está ali, eu, né, desde 94, lembra dos lisados? Né? Os que são os lisados? Extratos de órgão provenientes do boi, feitos uma hidrólise ácida e alcalina, até você fazer as lises ou as quebras das proteínas em quaternário, terciário, secundário, até chegar na estrutura primária. Isso é feito via intramuscular e não pode ser feito endovenoso, para você poder ter peptídeos de tamanho maior e você induzir reação, uma reação imunológica e por via venosa ser mais severa. O mesmo exemplo a gente dá para o fitoterápico. Existe uma resolução da Anvisa que ela chegou até a proibir a manipulação de fitoterápico para uso estética. Isso se deu por quê? Mais ou menos no ano de 2004 ou 2006, a gente, outras farmácias, manipulava ginkgo biloba, manipulava outros produtos de urina fitoterápica para uso intradérmico para estética. E é assim para a mesma história. Isso alguém faz uma propaganda numa revista, antigamente não tinha Instagram. Então ia para uma revista, contratar uma assessoria de imprensa, fazia uma publicidade na Veja, uma nova, enfim. A Anvisa pegava, chegava lá, tem estudo, tem algum remédio industrializado? Não, proíbe de cara. E isso foi para melatonina, para um monte de coisa. Quando a gente fala de fitoterápico, então, assim, na verdade, os que a gente utiliza, eles são extratos padronizados ou extratos purificados. Então, não é pedaço da planta ou parte da planta. Né? Então, por exemplo, você pega a curcumina, o 5-hidroxitriptofano, então você tem é um extrato a 100%. Né? Vou te dar um exemplo. Vitamina K2. Né? Ela tem de K2 mais ou menos 1% no pó, na matéria-prima. O resto, os 98%, é um solvente. Se a gente levar esse exemplo para produtos de origem natural, o problema está no solvente, no recipiente. Então é por isso que a gente não indica o uso endovenoso dessas substâncias. Né? Então, substâncias puras que você pode fazer um injetável, ainda assim, para você evitar riscos, isso é mais uma questão de ser conservador e evitar problemas ao paciente. Tá? Então, a gente
tem essa questão de segurança, a gente fala para fazer só via intramuscular, porque se o paciente desenvolver alguma reação de hipersensibilidade, é algo que você consegue contornar de uma forma mais tranquila do que se for fazer via endovenosa. Então, são esses produtos de origem natural, mesmo que purificados, a gente tem que ter esses cuidados. Então, João, curcumina, 5-hidroxi são exemplos. 5-hidroxi é um aminoácido, mas não é de origem vegetal. De origem vegetal, você tem tianina, né? Sim, não, o 5-hidroxi, doutor, a origem dele ela é da semente. Então, ela tem uma origem natural também, como a tianina, mas são purificados. Então, Mas a tianina você pode usá-la por via endovenosa? Sim, sim, exatamente por esse motivo. E tem também a avaliação do laudo de análise, né? Então, a gente segue várias diretrizes do que compõe aquela matéria-prima, impurezas que existem, para saber se a gente pode ou se é seguro fazer uso endovenoso ou não. Então, isso também vai de matéria-prima a matéria-prima. Aqui tem uma pergunta de um colega que ele está perguntando por que vocês não manipulam a vitamina K2? Então, a vitamina K2, eu estava até falando com a Débora hoje, que eu tinha até preparado umas coisas que o Nelson da Farm até me ensinou a fazer. Espera um pouquinho que eu vou mostrar aqui, peraí. Tá bom. Deixa eu só explicar para o pessoal. Eu não sei se vocês estão vendo espelhado. Então, olha só, isso aqui é um laudo de uma vitamina K2, tá? Olha só, K2. Então, o que acontece? Uma vitamina K2, ela tem aqui, ó, de vitamina K2, 1,17%. E o que tem no resto da K2? Hipofosfato de cálcio. Então, quando você injeta K2, você está injetando 96% de um recipiente e quase nada. Então, assim, a K2 eu acho que é válido para fazer via oral. E o efeito dela na descarboxilação de base de ácido glutâmico para fazer a captação de cálcio livre pode ser feito muito bem por uma K1, que tem o mesmo efeito e ela tem 100% de vitamina K. Então, a K2 ela pode ser válida para quê? Para via oral, que tem uma biodisponibilidade melhor, sim, do que a K1. Mas, por isso que a gente não faz a K2 injetável, porque quando você faz uma K2, você está dando tudo. Mas o pessoal também tem que entender que a vitamina K é útil tanto a vitamina K1 quanto a K2. A diferença básica é a biodisponibilidade, mas a quantidade que se usa é tão pequeno que é inexpressivo a diferença. É dizer, uma é em microgramas e outra é em miligramas, mas a dose é muito pequena, porque a K2 é, digamos, 10 vezes mais biodisponível que a K1 pela via oral. Antes de eu perguntar uma coisa que o pessoal está pedindo aí, entre os que nos estão acompanhando, eu ia te perguntar, para você esclarecer para o pessoal, por que a ideia de há uns anos atrás você ter entrado ao mercado com uma substância que hoje também se falou que eventualmente poderia ter algum efeito no coronavírus, já foi citado inclusive em alguns trabalhos, a metiltionina, que é o azul de metileno. Então, todo mundo conhece o azul de metileno como uma substância para tingir, né? Quer dizer, se você quer orinar azul, você usa azul de metileno, né? Então, por que o azul de metileno? O azul de metileno a gente já faz há muitos anos, para uso hospitalar. Então, dentro do uso hospitalar, dependendo da concentração, você pode utilizá-lo para demarcação de campo cirúrgico, tá? Então, hospitais que têm uma CCIH assim, bem avançada, que tem níveis de acreditação 5, por exemplo, eles não usam mais caneta, usam o azul de metileno para fazer a demarcação estéril. Esse azul de metileno, dependendo da concentração, também é utilizado para metemoglobinemia. E é esse ponto que os trabalhos miraram, porque saiu um trabalho e uma diretriz falando que
com essa questão da tempestade inflamatória, né, você tinha um envolvimento do grupo M, e ele sequestrava, e você tinha perda da função do transporte de oxigênio, e o azul de metileno, por ser utilizado nesses casos, né, da falha do transporte de O2 pela hemoglobina, ele podia ser utilizado. Então, a função do azul dentro da história do Covid foi essa. Ele é utilizado no ambiente hospitalar para metahemoglobinemia. É verdade que todo mundo já acha de que, em realidade, o problema da tormenta inflamatória associada com o coronavírus não tem nada a ver diretamente, provavelmente, com o vírus dentro do pulmão, senão mais com o vírus se ligando à porfíria da hemoglobina, liberando ferro. Por isso que todo mundo que tem um quadro de uma toxicidade pulmonar apresenta a ferritina elevada, de 1000, 1500, 2000, e apresenta uma lesão pulmonar via o dímero D. Tanto é de que a ideia, por exemplo, é que ele funcionaria mais ou menos como um plasmodium, que faz quase a mesma coisa, o bichinho vinculado com a malária, e que estaria ligado com esse fenômeno, e que, em realidade, o paciente teria uma hipóxia tisular por uma baixa concentração de oxigênio, por não ter um mecanismo de transporte. E cada dia isso está muito mais evidente, ao ponto em que saiu hoje um trabalho descrito, mostrando de que os pacientes que fazem a ventilação positiva, são principalmente os pacientes muito graves, são os que têm uma tendência maior a eventualmente morrer, porque você está tentando empurrar o oxigênio em um pulmão que está já previamente lesado, e se tem visto que produzem microtrombos e outros. Mas a ideia ainda, um colega também aí perguntou se já se está usando em altas doses vitamina C aqui no Brasil, se isso se utiliza para muitas outras afecções. A vitamina C tem a composição basicamente como o açúcar. Todo mundo sabe que as células tumorais são açúcar dependente, e a vitamina C tem os 6 átomos de carbono, tem a mesma característica, ao ponto que o dado mais interessante para você saber que a vitamina C, tem um efeito parecido ao açúcar, é fazer uma glicemia num paciente a qual você está injetando vitamina C. Se você passar uns 15, 20 minutos injetando e faz uma glicemia num glicosímetro, você vai ver que, se você der doses muito altas, doses pró-oxidantes, a glicemia desse paciente vai dar 420, 430, não tendo sido nunca um paciente com diabetes. Então, o ideal de utilizar doses altas de vitamina C é sempre nas primeiras fases da doença, onde você quer ter um efeito predominantemente virucida. Não é recomendável usar doses altas de vitamina C quando o terremoto inflamatório já está estabelecido, porque você não quer aumentar. Ele já está suficientemente oxidado, o paciente, via inflamação e via a própria... Então, normalmente, na fase de alta inflamação, é melhor usar a vitamina C como antioxidante e não como pró-oxidante nesses pacientes. Melhorando de alguma maneira a perfusão. E também se tem visto que ele pode produzir uma coagulação intravascular disseminada, que é produzido por el desespero de oxigênio. Se viu que já produz vasodilatações compensadoras e microtrombos em grandes quantidades nesses tipos de pacientes. Então, vitamina C sim tem que ser pensado muito em tratamentos complementares de certos tipos de patologias muito mais graves e que possam funcionar como um substitutivo eventualmente de açúcar. E, sobre todas as coisas, você tem que pensar se quer usá-lo ele como pró-oxidante quando se trata de matar algum agente externo, ou como antioxidante quando se trata de preservar a integridade dos tecidos que estão sendo agredidos pelo efeito da oxidação. Mas, João, voltando só à metiltionina, descreve aí para os nossos colegas e para o público que nos está acompanhando por que nasceu a ideia de metiltionina e declínio cognitivo, a alteração da memória, evolução a quadro demencial, etc. Os trabalhos que a gente vê, praticamente todos eles, reputam a ação do azul de metileno, né, ou metiltionínio, por uma ação estimulante na mitocôndria. Então, todos os trabalhos em relação a doenças degenerativas e melhora nos quadros de doenças degenerativas está pelo estímulo do azul de metileno na atividade mitocondrial. Então, basicamente, todos eles reputam nessa ação do azul de metileno sobre a mitocôndria. Então, em relação a cuidados, né?
assim, muita gente tem utilizado o azul de metileno. Mas também parece que tem algum efeito em cima da hipersíntese do tecido beta-amiloide, né? Que seria o verdadeiro fator que aceleraria a apoptose neuronal na maior parte desses pacientes, né? Termina teu raciocínio. E em relação aos cuidados, que muita gente pergunta, isso é uma coisa assim que acontece regularmente nos atendimentos que a gente dá, é em relação à interação medicamentosa do azul de metileno, né? Então, o azul de metileno, a gente sempre faz ele isolado, né, numa bolsa de 250. E existe também um equívoco em alguns trabalhos que relatam uma dose por quilo, né? E, doutor, a gente já teve algumas experiências. Se a gente seguir essa dose por quilo, a gente sempre vai acabar caindo. Isso eles viram na teoria, mas na prática não dá para a gente usar essa dose por quilo. No máximo, 50 miligramas, acho que é uma dose de segurança para ser utilizado, né? 80, 100 miligramas, eu acho uma dose que a gente pode começar a ter muita reação adversa. E outro cuidado também do azul é o gotejamento. A gente tem que ficar entre 60 a 70 gotas por minuto para que a gente evite reação adversa durante a infusão. Eu só queria fazer 2 comentários sobre uns questionamentos que colocaram aí. É interessante pensar no uso de altas doses de vitamina C na fase final do coronavírus, na suspeita de existir uma sepsis provavelmente bacteriana associada, porque todos esses pacientes no quadro de hipóxia que se envolvem terminam fazendo uma leucocitose com uma neutrofilia, com desvio à esquerda e com uma diminuição acentuada dos linfócitos, uma linfocitopenia. Então se suspeita que existiria um agente bacteriano associado, e aí nasceria a ideia de utilizar altas doses de vitamina C como prooxidante nessa fase. Mas a vitamina C não é totalmente seletiva para a bactéria, não tem seletividade. É decir, uma parte vai ser absorvida por glóbulo branco para produzir ascorbato leucocitário, para ele caminhar onde existe o processo infeccioso, e por outro, através de um mecanismo chamado explosão respiratória, ele poderia terminar actuando como um bactericida em relação a essas bactérias. En un único caso que yo acompañé a distancia era un paciente de Ecuador que me pidieron socorro, mas quase no final do quadro, que evoluiu em 12 dias a óbito. Esse paciente tinha uma leucocitose em torno de 20, 22 mil leucócitos associado a 85, 90% de neutrófilos. Esse paciente veio a óbito, mas todas as hemoculturas que foram feitas desse paciente foram negativas. Mas já existem trabalhos feitos de biópsia pulmonar mostrando de que esos pacientes eventualmente sí apresentavam bactérias dentro dos tecidos celulares. Então, talvez nesse caso poderia ser até interessante usar. Mas o problema de usar vitamina C nas fases finais de um paciente totalmente comprometido com septicemia é botar a culpa da vitamina C depois por o óbito do paciente, porque o estado hipóxico desse paciente leva a uma alteração da função hepática primeiro, tanto que aumenta a desidrogenase láctica como um marcador de lesão tecidual, transaminasas aumenta, lesa a função renal imaginamos que seja por hipóxia, e aumenta a ureia, aumenta a creatinina e, sobretudo, diminui a capacidade de formação de ferro dentro do organismo via eritropoietina, que é produzido na função renal. Então, em fase final, eu acho que se está tentando fazer qualquer coisa para tentar reduzir a taxa de mortalidade, mas eu não sei quanto de iatrogenia nós estamos fazendo, indo mais pelo entusiasmo que eventualmente a este. Agora, em relação a DMCO utilizar junto com vitamina C nas primeiras fases, aí eu poderia pensar assim, porque DMCO é um solvente, e dentro de um solvente não crescem micro-organismos. Então, se eventualmente seria, o problema seria fazê-lo nas UTIs com aquele cheiro maravilhoso que ele tem, né? A maior atividade só Cerfati aí para a ação do macrófago
é a vitamina C e a taurina. O taurinato e ascorbato são os fatores mais importantes para aumentar a migração do macrófago em sentido da fagocitose. Agora, a vitamina D é um importante modulador de diferentes tipos de receptores dentro do organismo, mas não precisam estar dando 100.000 unidades cada dia para o paciente, pensando que é a solução máxima sobre todas as coisas. O zinco é muito importante, sim, nessas situações. Mas eu quero voltar à parte endovenosa. Você conseguiria associar em um paciente com declínio cognitivo o uso de digamos, de um nutriente cerebral como um piracetam, um glicerofosfato de colina, mas em vias diferentes, É dizer, no mesmo dia fazer um soro o glicerofosfato de colina, no outro fazer o azul de metileno. Ou um paciente que está indo a um processo de declínio cognitivo porque tem, evidentemente, num mineralograma, uma intoxicação evidente de alumínio, é um metalúrgico e teve atividade lá, ou é um cara do norte que tem um vínculo com a exploração de ouro e tem mercúrio, etc. E você decide, e ainda tem um estado de consciência bom, um estado de comunicação verbal, orientação em tempo e espaço adequada, apresenta discretas involuções cerebrais, etc. Você tem visto algum problema em usar azul de metileno e glicerofosfato de colina, ou DMPS, ou EDTA, etc., no tratamento do metal pesado ou dos nutrientes cerebrais? Então, eu acho até que o uso é subutilizado. Depois que teve, só contar um fato, que depois que teve aquele acidente de Brumadinho, a gente foi procurado e eu participei de um projeto com um pessoal de mineradora, né, e de minas de ouro. Eles tinham que usar um produto chamado nitrito de amila. É um produto que tinha que estar numa ampola para eles aspirar. O menor sinal de intoxicação lá do minerador que estava ali dentro da mina, eles tinham que abrir, aspirar e ser encaminhado para algum serviço de urgência. Então, eu acho que EDTA, DMPS, desferal são importantíssimos, né? Você trabalhar com quelação nesse tipo de paciente, né? E uso de piracetam, modulação de neurotransmissores, para melhorar a cognição, o próprio alfa-GPC são importantíssimos. Dependendo de onde a gente estiver falando, do tipo de médico, clínica, o tipo de serviço, às vezes não é viável o paciente estar vindo dias seguidos, né? Para fazer numa veia e na outra. Ou você pode fazer isso via venosa, bolsas seguidas, mas o problema é, se você opta por um azul de metileno, você sempre precisa fazer uma infusão após a outra, né? O que a gente está fazendo alguns testes aqui na empresa é do azul de metileno, né, com peróxido de hidrogênio, para ver se existe alguma reação que você diminua a ação do azul de metileno, não do peróxido, para se fazer isso e otimizar o soro, né, a via de acesso. Mas eu acho que são todas possibilidades interessantes, né? Desculpa, João. Termina teu raciocínio. Não, neurotransmissores, alfa-glicerofosfato de colina, piracetam, fenilalanina, teanina, são importantíssimos. E fora as estratégias com os quelantes. Então, desferal para alumínio, EDTA cáustico para chumbo e cádmio e arsênico, e DMPS mercúrio. E para quem faz endovenoso, né, como uso oral, o único quelante via oral para mercúrio e arsênico é o DMSA. Tá. O problema é que alguém está perguntando aí se ferritina pode ser quelado com o uso de EDTA. É verdade que ferritina é um ferro quelado. Assim, teoricamente, ele não faz dano. Tanto é que todo o ferro que os pacientes de coronavírus que estão perdendo vai justamente para se acumular dentro da ferritina.
Claro que ele depois vai liberando pedacinhos de ferro, e esse ferro funciona como um catalisador da reação de Haber-Weiss e Fenton, e vai aumentar a função de radical hidroxilo, que provavelmente é um cofactor junto com a hipóxia para produzir as lesões sistêmicas nesse tipo de paciente. Então, imagina um paciente que já está em sepsis e tudo, e começando a ter comprometimento renal por EDTA nesse paciente, é uma garantia de que esse rim vai implodir rapidamente. Além de que o EDTA não é excelente para quelar ferritina, não adianta quelar ferritina. Se você pega um paciente com hemocromatose, por exemplo, a melhor das opções seria usar um desferral, uma desferroxamina, que tem uma afinidade maior pelo íon férrico, porque o EDTA tem muito mais afinidade pelo íon ferroso, que é muito menos complicado. Claro, que é muito menos complicado. Então, eu não trataria um paciente com hemocromatose, mandaria ele fazer sangria, que é um evento muito mais rápido, e depois tomar as medidas, cuidados, principalmente com a alimentação, para que não exista um retorno muito rápido. Mas esse é um paciente genético. Muita gente tem níveis elevados de ferritina, acima dos valores normais, 500, 600, mas muitos deles são por hábitos e costumes. O tipo de comidas muito ricas em ferro que consumem, muitas vezes associados a cítricos, que aumentam a biodisponibilidade de ferro. Mas eu, com certeza. E não tem necessidade de repor minerais quando você faz uma quelação, por exemplo, para metais pesados. Não tem. Se você faz na dose certa, na velocidade adequada, em geral, não tem necessidade de fazer uma reposição. Agora, se você bota um EDTA e faz correr em 10 minutos no paciente, a primeira coisa que o EDTA vai quelar é o zinco. E quelando o zinco, muitas vezes, libera insulina, e com a liberação de insulina, esse paciente termina fazendo hipoglicemia. É extremamente comum, na rapidez. Ou se não, fazer um EDTA sódico, né, venoso mais rápido, vai dar uma hipocalcemia. Sempre. Mas se você usar nas doses adequadas, não extrapolar as doses de EDTA, é muito raro ver num paciente hipocalcemia. Quer dizer, depois de tantos e tantos anos, a possibilidade desse tipo de efeitos colaterais sendo feito de uma forma inteligente, segura, dizer, você dificilmente vai ver efeitos colaterais, mas tem que estar preparado porque eventualmente isso pode acontecer. Agora, João, me fala uma coisa. Se você tivesse que botar dentro de um soro aminoácidos, minerais, vitaminas, porque muita gente gosta de botar, quanto mais coisa acha que coloca dentro do soro, maiores efeitos benéficos ele vai ter. Qual é o risco de misturar um volume muito grande de aminoácidos junto com uma composição que tem vitaminas e minerais? Então, doutor, ó, como regra geral, e eu repito que a gente sempre fala isso nas aulas, como regra geral, a gente consegue ter a mistura de aminoácidos com vitaminas, né? Eles são compatíveis entre si, aminoácidos com oligoelementos. O grande problema está entre misturar vitaminas com oligoelementos. Muito provavelmente você pode ter reações de precipitação ou inativação de algumas vitaminas a partir de íons bivalentes, né? Como, por exemplo, zinco, cobre, cromo, selênio, vanádio. Eles podem precipitar algumas vitaminas. Exemplos, né? Cálcio, um soro que contém alguns sal de cálcio, que você está colocando um ácido fólico, vai precipitar. Então, existe esse problema. Quanto mais produtos você coloca na sua bolsa de infusão, mais também você aumenta o risco de efeitos pirogênicos. Por quê? Cada ampola, né, cada produto, unidade de produto injetável, existe um limite de endotoxina permitido. Então imagina que quanto mais produtos você infunde numa bolsa, para infundir no seu paciente, você está somando unidades de endotoxina por cada ampola que você colocou lá dentro. E numa infusão rápida, num gotejamento rápido, porque o seu paciente está com pressa, não quer esperar, não quer seguir a ordem da enfermeira, a enfermeira deu as costas, ele vai lá e abriu, você tem uma infusão mais rápida. E se você não fez a sua lição de casa de avaliar os nutrientes que você vai colocar na bolsa, você pode estar colocando unidades de endotoxina muito mais rápidas desse paciente fazer uma reação pirogênica ali na cadeira. Com um vizinho do lado, um outro paciente do lado, é uma situação que ninguém quer. Então, saber o que
associar, quanto associar, qual o número de gotas, em que volume, é imprescindível para você ter segurança na infusão dentro da sua clínica, né? Mas como regra geral para o pessoal que está vendo, tomem mais cuidado ao associar vitaminas com oligoelementos, tá? De uma forma geral, aminoácidos com vitaminas, quase todos eles são compatíveis entre si. E aminoácidos com oligoelementos também. Ótimo, eu acho que isso é muito importante, principalmente porque o aminoácido funciona como apteno, né? E quando você capricha na quantidade de aminoácidos, você pode converter ele em um alergeno. Aqui tem uma pergunta sobre o aumento de interferon pioraria o quadro de Covid. Isso já está demonstrado. O interferon gama é produzido pelos linfócitos T1, né, que são os linfócitos T helper 1, que aumenta a produção tanto da interleucina 10, da interleucina 2 e principalmente do interferon gama. Mas na primeira fase é um mecanismo interessante na modulação predominantemente da ação viral. Mas na fase muito mais avançada pode ser totalmente contraproducente. Existem várias substâncias que fazem essa conversão do linfócito T em B e a conversão do linfócito helper, que é o auxiliar ou o killer, como, por exemplo, a equinácea, Cat's-Claw, o Elimune, Epicor, etc. E que, eventualmente, mas com caráter profilático e administrar a um paciente que ainda não tem nada ou está em uma fase de evolução altamente favorável, não vejo problema nenhum em relação a esse paciente. E aqui também, como você saber qual é a dose antioxidante e qual é a dose pró-oxidante da vitamina C? Quando você dá por via oral a vitamina C, ela sempre vai ser antioxidante. Você não tem como chegar por via oral a uma dose pró-oxidante. Você pode dar 10 gramas 3 vezes por dia, que o máximo que o paciente vai ter vai ser diarreia, porque não existe absorção. O máximo de absorção existe em um período de 6 a 8 horas de 1 grama, que é o depósito que o organismo tem de vitamina C, porque nós não produzimos vitamina C, nós temos uma enzima chamada guanololactona. Então, qualquer coisa que você faz de via oral com vitamina C, você tem atividade antioxidante. Por aí não tem como errar. Agora, se você dá por via endovenosa, em realidade, parece que o linear é mais ou menos 21 nanogramos por ml plasmático. Mas aí você tem que levar o exame para o laboratório, para avaliar, etc. Em geral, se considera que doses abaixo de 20 gramas, na maior parte das vezes, funciona basicamente como antioxidante. Mas a única forma de você saber se tem antioxidante ou se tem pró-oxidante é basicamente fazer o exame com o glicosímetro. Quando te dá um valor muito alto, principalmente acima de 350, você está trabalhando mais com uma quantidade pró-oxidante. Quando te dá com um valor menor, está usando como atividade antioxidante. E claro, você pode medir no laboratório. Tem um trabalho da área de nutrição parenteral em hospitais que ele diz o seguinte, que você pode dar o quanto você quiser de vitamina C oral. O que ela vai repercutir no plasma é no máximo 500 milimol. Para você ter uma ação farmacológica de vitamina C, você tem essa ação farmacológica de vitamina C a partir de 1000 milimol. A correlação entre 1000 milimol para peso de vitamina C é 3 gramas. 3 gramas via endovenosa, você consegue repercutir no exame laboratorial em 1000 milimol de vitamina C. Se você pegar 50 gramas de vitamina C, isso está repercutido em mais ou menos 5.000 milimol de vitamina C. Então, acho que as doses pró-oxidantes são alcançadas a partir de 5, 10 gramas de vitamina C. Aqui, junto com a gente, está o Dr. Fabiano Servatini, é um dos editores da Medscape, ele que me apresentou o Dr. Richard Chen, que conduziu os trabalhos de vitamina C em Xangai. E saiu um documento da OPAS mostrando que... Saiu hoje, eu recebi hoje. Sim. 200 miligramas por quilo é o que eles fizeram, é uma dose até conservadora, dá 17 a 20 gramas, né, por dia de infusão, mas no período inicial, né, no tratamento dos pacientes com Covid. Isso é o que sempre temos recomendado. Não adianta quando já estamos finalmente. Aí é tentar procurar um milagre, né?
né? Aí é tentar procurar um milagre. Pró-oxidantes, né? De 10 gramas para cima. Mas eu estive pensando algumas coisas, só para dar um relaxo no endovenoso, porque eu vou querer voltar em relação a como evitar os pirogênicos. É uma pergunta que o pessoal está fazendo. Nós víamos pirogênico há muitos anos atrás. Hoje em dia é muito difícil ver pirogênico, mas você vai dar as dicas de que fazer com os pirogênicos. Mas eu acho que em todos os pacientes que tiveram uma suspeita de Covid, veja, eu não tenho, fora os pacientes que me ligam, os colegas de Equador, Bolívia, etc., para discutir os casos deles, e eu não tenho até agora um caso positivo de paciente com Covid-19. Eu tenho milhares e milhares de pacientes e nos poucos exames que pedi, porque sempre tem o hipocondríaco que quando tem uma tossezinha qualquer acha que está com Covid-19, então a gente já pede o Covid-19, o RT-PCR para Covid-19, e pede junto, por se acaso, um hemograma para ver se tem alguma alteração nos linfócitos, etc., etc., e para ver se tem uma ferritina, um dímero D, e o PCR. O PCR é uma das coisas mais interessantes, é uma das coisas que mais rapidamente sobe, o PCR ultrassensível, e uma das coisas que mais tempo demora. Temos visto nos pacientes lá fora que pode demorar até um mês para voltar a um padrão normal, o PCRU nesses pacientes. Então, olhando assim aos pacientes, a todos eles temos indicado na fase inicial, e todos os pacientes de lá fora têm saído perfeitamente bem, e fomos melhorando a fórmula. Uma vez que ele apresenta tosse, febre, dores, etc., começa a aparecer o quadro leve do quadro, não os assintomáticos. Os assintomáticos nem sabemos quem são, nem sabemos quando vão aparecer. Aí sim fazíamos nos pacientes a azitromicina, fazíamos a hidroxicloroquina, fazíamos a vitamina C, fazíamos o zinco, e no último, no paciente que já começava a mostrar áreas de vidro fosco na tomografia, aumentávamos a presença do picnogenol nos pacientes. Por que o picnogenol? Porque o picnogenol tem um efeito antiagregante plaquetário, além de ter um efeito também modulador antioxidante. Então, na ideia inicial, e a todos eles, a vitamina C mudava para a via endovenosa. Eu não gostaria de dar a dose, mas é uma dose relativamente alta, e tinha que ser feito 2 vezes por dia. Não adianta dar uma única dose alta de manhã, porque depois de um par de horas você não vai ter mais nada de vitamina C. Você tem que manter o nível pró-oxidante permanente. E como estavam no hospital, era muito fácil. E lá fora não existe tanta diretriz como existe aqui, que você só no hospital pode fazer isto e o resto não é negociável. Lá fora, pelo visto, tem sido muito mais fácil. Peru, Equador, Colômbia, até os próprios chilenos estão fazendo altas doses de vitamina C, os ônios estão fazendo. Os espanhóis, com Cubrias, conseguiram montar um protocolo num hospital em Espanha para fazer a ortomolecular lá com o protocolo. E aparentemente se está andando bem, porque até agora o primeiro-ministro da Espanha não conseguiu dever nenhuma ilegalidade. Então, é muito mais aberto. Mas, e nesses pacientes tem que pensar, já que vai ter uma tormenta inflamatória, mas ainda não está estabelecida, começou a subir a ferritina, começou a subir o dímero D, tem tosse, tem febre, então a solução nesse caso, inicialmente, vitamina C, picnogenol, etc. E todo aquilo. Tanto isto é verdade, por muito da guerra que existe de hidroxicloroquina, que quando o cara está com o CU dele em perigo, a primeira coisa que vai e toma hidroxicloroquina. Olha o que aconteceu com o secretário de saúde, com o diretor do Sírio-Libanês, com todo mundo que tomou, o próprio Khalil, que é diretor de cardiologia aqui do INCOR, ele reconheceu publicamente de que ele tomou a hidroxicloroquina. A filha do Ives Gandra, que é aquele juiz, hoje é juiz, mas era um advogado muito famoso, ela ficou 15 dias no hospital e ela saiu e ela abertamente falou que tomou a hidroxicloroquina. Então, tudo depende em que momento você vai dar a hidroxicloroquina. Se você vai dar quando o paciente já está morrendo, você não vai achar que a hidroxicloroquina não funciona, né? Assim, já está naquele terrorismo inflamatório, etc. Mas, saindo novamente desta situação, gente, não me peçam por esta via a doses, porque apesar de que a grande maioria que está nos acompanhando é da área de saúde, tem público que é leigo, que nos acompanha, e depois a gente vai terminar estimulando ele a utilizar sim o devido cuidado. Então, aquele público que não é médico e com prazer nos acompanham,
esse público, consulte com seu médico de cabeceira. Pergunte para ele, faça hoje uma consultinha pelo WhatsApp, doutor, estou preocupado, gostaria de tomar de zinco. Quanto eu posso tomar de zinco? Quanto posso tomar de vitamina C? Se não tem médico nenhum que não vai ser pronto, vai falar, não, isso é uma bobagem, não toma. Então, não toma. É dizer, não, doutor, mas eu quero tomar, então pelo menos me indique quanto preciso tomar. O risco de tomar isso é muito próximo, muito próximo de zero. E ainda estou me imaginando, porque você sabe que a hidroxicloroquina permanece no organismo durante 60 dias. E que seu metabolismo é predominantemente no soro e no plasma. Tem uma absorção de 74%. Tanto é que, e ele é bem menos tóxico que a cloroquina e o difosfato de cloroquina, mas bem menos tóxico, longe menos tóxico. Eu tenho pacientes usando há 40 anos hidroxicloroquina por artrite reumatoide. E até hoje eu vi uma receita que tinha dado para alguém e que chegou a formulinha dela. Apesar de que eu não estou em atividade 100%, estou fazendo tudo à distância com meus pacientes, mas já emitimos mais de 650 receitas nas últimas semanas, porque tem que fazer reposição das receitas dos pacientes. Talvez pensar até numa forma empírica, porque o risco é bastante reduzido, principalmente nós que somos profissionais da área da saúde, tomar profilaticamente hidroxicloroquina durante uns 3, 4 dias e ir repetindo cada 20, 30 dias até ter a pandemia sob controle. Eu não sei, é apenas uma... Eu, particularmente, vou decidir fazê-lo. Mas não estou receitando para ninguém, não estou recomendando para ninguém, muito pelo contrário, mas eu com certeza vou fazê-lo. Assim que, vamos supor que eu estou pensando voltar a consultar a partir do dia 11 de maio, pelo menos uns 2 ou 3 dias antes tomarei por uns 5 dias, provavelmente. Tanto é que a providenciei de todas as maneiras de tê-lo aqui em casa. Os trabalhos são controversos, mas revisando desde um ponto de vista científico e não desde um ponto de vista emocional, só desde um ponto de vista científico, todas essas ideias encaixam bem. E apesar de que a medicina chama isso de um tratamento de compaixão, eu acho de um tratamento inteligente. Porque você não precisa esperar as evidências. As evidências são todas manipuladas. Você pode manipular para o bem e você pode manipular para o mal. Todos nós sabemos isso. Todas as revistas estão nas mãos das indústrias farmacêuticas. Todos os trabalhos têm conflitos de interesses. Então, por que tanto insistir em ciência, Vamos insistir em bom senso. Vamos tentar fazer o bem da melhor maneira possível, minimizando os riscos em relação aos pacientes. Bom, então fala sobre pirogênio. Oi? Fala sobre pirogênio. Porque Tá. daqui a pouco já vamos ter que parar e vamos fazer uma outra, talvez daqui a uns 15 dias. Porque tem muito assunto para tocar. Eu não sei quantos minutos tem ainda, mas eu vou falar rapidinho. Não, minutos nós temos quanto queremos, né? Se cai, se liga de novo. Esse não é o problema. Mas, para quem está assistindo a gente, pirogênio é algo assim, bastante importante, conceitualmente é algo que você regula muito bem para fazer um injetável. Pirogênios são pedaços, partes metabólicas de micro-organismos, né, bactérias, fungos, e eles estão presentes, né, em produtos injetáveis à base de água. Então é algo que a gente precisa controlar muito, né? As empresas que produzem injetáveis controlam isso muito fortemente, e você precisa ter isso de forma quantitativa na sua ampola. Não basta só dizer se uma ampola, um produto está positivo ou negativo para pirogênio. Você precisa quantificar, porque é na quantificação que você melhora o seu processo. Então, pirogênio, como eu falei, existe um limite dado, né, por livros oficiais, qualquer livro oficial de controle de qualidade de medicamento fala, por exemplo, que um sulfato de magnésio pode conter até X unidade de toxina por ml, tá? Então, quanto mais ml de sulfato de magnésio, você vai ficar colocando sua unidade de pirogênio aumentado lá. A reação pirogênica ela é mais complicada porque ela ocorre em torno de 40 a 45 minutos depois do início da infusão, tá? Ela é caracterizada por um pico febril, em torno de 40 graus, um desvio uma leucocitose,
mas você consegue resolver isso com uma medicação sintomática, uma dipirona, por exemplo. O grande problema está na quantidade de endotoxina bacteriana que você está injetando nesse paciente, né? Isso que dá mais ou menos a gravidade dessa ocorrência. E uma coisa prática. Às vezes você faz o soro no paciente. Esse soro demora uns 30, 40 minutos. Esse paciente termina o soro e vai embora da clínica. E a reação pirogênica ela começa, às vezes, quando o paciente está já no seu trajeto, está dirigindo. Né? João, eu vou esperar você voltar a entrar só para você fazer os comentários finais. Falando aí, o Sefarti entrou, você está ausente aí nos últimos congressos, viu? Vale a pena te chamar a atenção. Este ano, evidentemente, o congresso foi adiado, não vai ser no mês de junho, como todos vocês sabem, foi adiado para dia 25, 26 e 27 de novembro. Vai ser um sucesso e já fizemos algumas modificações na programação, colocando alguns temas de coronavírus e nutrientes. Então, esperamos todos vocês aí. E estamos confiando de que no mês de, se não é maio, junho, voltaremos a fazer todas as aulas presenciais, tomando todos os cuidados que são necessários. Evidentemente, mediremos a temperatura de todo mundo que vai chegar e vamos a medir o PO2 de todo mundo que vai chegar. Quem estiver com PO2 baixo vai ter que sair correndo a fazer um RT. Tiver PO2 de 92, 93, vai ter que ir a fazer um RT-PCR de Covid. Ou quem estiver com febre. É claro que o bom senso manda que esse pessoal fique em casa até se eventualmente se recuperar dentro dos 14 dias de quarentena. Termina teu raciocínio com pirogênio e aí a gente aproveita e já se despide do público e vamos a marcar uma nova live porque temos muita coisa ainda para discutir sobre esse assunto. E o que eu mais gosto em live é discutir ciência, sem colocar coisas imaginárias, tudo dentro de um bom senso. Então, assim, só para fechar, para quem não quiser ter problema com pirogênio, escolha muito bem de onde está solicitando o seu injetável, né? Conheça bem os processos, os profissionais envolvidos, isso já faz uma grande diferença. Montem, preparem a sua bolsa de soro com critério, com bom senso. Quando a gente fala de segurança do paciente, eficácia e segurança, né? Menos é mais. Não queiram colocar tudo numa bolsa só. Sabe? Se vocês querem colocar tudo porque o paciente veio de outro estado, veio na sua clínica naquele dia, façam bolsas seguidas, então, não queiram colocar tudo em uma só. Na medida que você divide os produtos em bolsas, pode ser até de 100 ml, você evita e minimiza muito a ocorrência de reação pirogênica. Então, eu acho que dá para a gente conversar isso numa outra oportunidade, mas acho que deu para o pessoal entender o ponto principal, né? Saber eleger os produtos, fazer um gotejamento adequado, bom senso no número de produtos e ter produtos assim de qualidade, porque injetável é complicado. A gente fala que eu vejo muita gente falar, nunca tive problema, até o dia que tem. E não dá para você ir para o hospital fazer uma lavagem intestinal, lavagem gástrica. Teve problema, é ali. Aí eu fico pensando assim, doutor, aquela clínica que está lá no 15º andar, que o elevador não cabe uma maca. Então, tenham cuidado, tenham bom senso para fazer seu injetável endovenoso. E agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Vamos, uma próxima oportunidade, a gente marca e continua esse bate-papo. Logo, logo vamos estar de volta. Devemos talvez fazer uma live fechada só para os alunos. A Dê vai combinar com você. E nós tínhamos razões óbvias, a gente teve que adiá-lo, provavelmente vamos fazê-lo no segundo semestre. O segundo semestre vai estar tão lotado de eventos que vai ter eventos de segunda de manhã, de tarde, de noite, à meia-noite e assim por diante. Então a gente vai tentar, já decidimos que vamos a selecionar todos os eventos que vão ser eventualmente feitos
não vamos a fazer a granel, o Congresso de Medicina Integrativa foi cancelado para o ano que vem. Estamos mantendo o materno-infantil e o de ortomolecular, que esse é um evento que vai ter que acontecer. É uma pena que vai acontecer em novembro. A maior parte dos cursos de pós-graduação foram marcados para seu início no mês de agosto. Temos vários deles em meio do caminho. E alguém pediu aí o livro de injetáveis, você pode vê-lo em fapesbooks.com.br. E alguém também pediu o nome da farmácia do João, e alguém também já colocou a resposta aí, então eu não preciso ser incisivo em sim, ele já colocou que é a Heltec. João, além de ser um grande farmacêutico, é uma grande pessoa. E é uma pessoa a quem eu confio a todos os meus pacientes. Então, esse é o único serviço que eu realmente utilizo quando vou utilizar por via endovenosa. Porque a gente tem que ter a segurança de onde vem o produto para poder trabalhar com a consciência tranquila e saber que o paciente está indo embora de tua clínica e tudo vai continuar dentro das expectativas desejadas. João, foi bom ter você junto comigo hoje à noite. A gente, claro, te está mandando um abraço. Ela sempre aparece no final, ela tem que roubar 2 minutos da esta. Mas a gente vai voltar loguinho, apesar de que provavelmente voltaremos a trabalhar, graças a Deus, em maio. Pensei que se isto é aposentadoria, esse é matador, né? Mas em aposentadoria você ainda sai na rua, etc. Agora não, mas até aí tudo bem. Foi bom ter-te. Você é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e eu gosto, adoro você. No bom senso, né? Não que as pessoas comecem a pensar que vamos a ter uma cita depois do... Uma cita sempre temos, sempre sentamos juntos, discutimos assuntos de ordem científica, quais são as coisas bonitas e legais que eventualmente o mercado poderia gostar. Tá bom? Doutor, eu também te agradeço. Você é uma pessoa que a gente se conheceu em 94. Eu te admiro muito e eu não vejo a hora de chegar ao Congresso de Orto. Sempre era uma ocasião que a gente se encontrava com todo mundo. Muitos médicos estão aqui acompanhando a gente. Tenho certeza que assim, todo mundo esperando. E acho que esse congresso em novembro, tirando a excelência da parte científica, vai ser um grande motivo para todo mundo estar se engraçando, claro, encontrando, abraçando. Claro. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, João. Um bom fim de semana. Valeu, gente, nos acompanharam. Obrigado pela paciência. Obrigado Se a todo tiverem mundo. alguma dúvida, utilizem os meios separados, WhatsApp, etc., para perguntarmos por aí. Responderemos com a melhor das boas vontades. Ou usem o e-mail de fapes@fapes.net, fapes@fapes.net, ou o e-mail do João, ele vai passar agora para vocês. jteruia@healthtech.com.br. Então, um abraço a todos. Muito obrigado. Tudo de bom. Até valeu. Até quinta da semana que vem. Um abraço. Débora, tchau. Tchau, João. Tô embaixo, Dé. Amém.